Olá. Chuva causa estrago, gera preocupação e motivação da Defesa Civil no Vale do Taquari. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. E o jovem Miguel Osório Alves da Silva, de 17 anos, morreu na manhã desta terça-feira no Hospital Bruno Born. Ele estava internado desde a segunda, quando foi atingido por um disparo de arma de fogo efetuado por um policial militar. Ainda na segunda, o Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Taquari instaurou um inquérito policial militar para apurar a conduta do brigadiano que atirou. O adolescente estaria em surto. A guarnição foi acionada para apoiar o serviço de atendimento móvel de urgência. De acordo com a Brigada Militar, o jovem teria investido contra os policiais usando uma faca e o militar agiu em legítima defesa. E a Brigada Militar capturou um foragido por volta das 2h40 da madrugada desta terça-feira no centro de Encantado. O homem de 31 anos foi localizado durante o patrulhamento de rotina pela rua Júlio de Castilhos. Ele tentou fugir, mas foi capturado pela guarnição. O foragido estava com um pé de cabra e uma chave de fenda, objetos que normalmente são utilizados para a prática de arrombamentos. O suspeito estava foragido desde o mês passado do Presídio Estadual de Encantado. Após o registro, ele foi reconduzido ao sistema prisional. E um correspondente bancário foi assaltado às 10h30 da manhã desta segunda-feira no bairro Canabarro, em Teutônia. De acordo com a Brigada Militar do município, uma pessoa que trabalha no estabelecimento foi rendida quando saía da loja com um malote. O suspeito, que disse estar armado, fugiu na carona de uma moto que o aguardava nas imediações. A dupla seguiu em direção à localidade de Vila Esperança, no interior do município. Eurélio Dias de Melo, de 79 anos, ficou ferido ao ser atropelado por um carro por volta das 5h45 desta segunda-feira na Rua Expedicionários do Brasil, no bairro Americano, aqui em Lajeado. Ele estava passeando com um cachorro quando foi atingido pelo carro, que fugiu do local sem prestar socorro. O policiamento foi acionado e encontrou o veículo na Rua Duque de Caxias, a poucas quadras de onde aconteceu o acidente. O idoso foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado ao Hospital Bruno Born com ferimentos na cabeça. O motorista do carro, morador de Lajeado, não se feriu. Segundo relatos de testemunhas, o cão também teria sido atingido pelo veículo e saiu correndo, não sendo mais encontrado. E acompanhe agora o comentário do advogado Giovanni Luciano. Quem tem carteira de motorista sabe que está sujeito a ter ela suspensa ou cassada por conta do acúmulo de pontos por infrações cometidas. Esses pontos têm que somar a quantidade de 20 no período de um ano para que seja gerado um PSDD, ou seja, um processo de suspensão de direito de dirigir por pontuação, que pode levar a penas que variam de 1 a 12 meses. E em caso de reincidência, no mesmo período de 12 meses, a pena vai ser de no mínimo 6 meses e no máximo 2 anos. Também existem outras situações em que pode ser instaurado um PSDD, independentemente da pontuação. São os casos de algumas infrações consideradas como gravíssimas pelo Código de Trânsito Brasileiro, como, por exemplo, dirigir embriagado. A lei até vai mais além. Ela fala em dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Outro exemplo de suspensão da carteira, que muita gente ainda não sabe, é imprimir velocidade superior a 50% da máxima permitida para o local. Ou seja, se a máxima é 60 e o sujeito passar a mais de 90, automaticamente já terá instaurado contra si um processo de suspensão do direito de dirigir. Se o motorista autuado não apresentar defesa, ou se esta, mesmo apresentada, for julgada improcedente, vai sofrer a pena de suspensão. Existem várias outras situações que podem originar um processo de suspensão, que consta em diversos outros artigos dispersos pelo Código. Não faz muito tempo que o Detran está instaurando esse novo tipo de processo. Novo porque faz pouco tempo que está instaurando, mas ele já existe desde a edição do Código. Segundo o próprio órgão, é porque antes eles não tinham pessoal e condições técnicas para processarem tantos casos. Agora eles já têm.
Portanto, muita gente ainda vai ser surpreendido com essas suspensões, que, se não controladas e conduzidas adequadamente, podem gerar futuras cassações em caso de reincidência ou desobediência no cumprimento da pena, como, por exemplo, dirigir com a carteira suspensa. Mas um problema que tem sido observado com frequência é o da falta de notificação ou intimação eficaz. Ao contrário do que considera a Justiça em seus processos, a intimação de um processo administrativo de trânsito pode ser feita por edital, mesmo que o motorista, no caso processado, tenha mudado de endereço e o correio não o tenha localizado. Ou, mesmo que não tenha mudado de endereço, não foi localizado em 3 tentativas de entrega. Embora eu pessoalmente considere absurda esta aceitação da citação por edital como válida, enquanto isso não for mudado pela lei ou pela jurisprudência, ou seja, por decisões judiciais, é importantíssimo que o cidadão comunique o Detran através do seu CFC toda vez que mudar de residência, porque edital é sabido que ninguém lê. Nem os curiosos de plantão, aqueles que sempre leem os editais de proclamas, de leilões ou de protesto de títulos, que comumente só são publicados nos jornais locais e não no Diário Oficial. E eu digo que considero absurda essa questão da intimação por edital, sem antes tentar outras formas ou sem saber se o cidadão, por algum motivo justificado, não foi encontrado pelo correio, porque o próprio CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão responsável pela regulamentação das leis de trânsito, editou uma resolução que está em pleno vigor e que diz o seguinte: Resolução número 182, de 9 de setembro de 2005, artigo 10, que diz, parágrafo 1º, a notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outros meios que assegurem a sua ciência. Parágrafo 2º. Esgotados todos os meios previstos para notificar do infrator, a notificação dar-se-á por edital na forma da lei. Agora eu pergunto, alguém já foi notificado ou intimado pelo Detran por meio tecnológico hábil ou por outros meios que assegurem a sua ciência? Como consta da norma regulamentadora do CONTRAN, portanto com força de lei? Alguém já recebeu um e-mail oficial, um telefonema do Detran, do CRVA, do CFC, do Correio, do setor de trânsito da Prefeitura, dizendo assim, para a sua segurança essa ligação está sendo gravada, e daí ser comunicado de que está sendo procurado para receber uma intimação de multa de trânsito, ou pior, de um processo de suspensão ou de cassação de sua carteira de motorista? Claro que não. Tem um exemplo que eu gosto de citar quando se comenta o assunto, que é a sentença de um juiz federal que atuou aqui em Lajeado, que num caso com o mesmo problema de intimação por edital, com muita propriedade, aliás, disse na sua fundamentação que, se fosse uma execução fiscal, o Estado localizaria o autor através de oficial de justiça. Ou seja, para cobrar, o Estado acha o devedor, para lhe cassar a carteira, não. Portanto, meus amigos e minhas amigas, além de eu querer aproveitar essa oportunidade para lhes recomendar para serem cuidadosos no trânsito, respeitando as normas, mesmo que às vezes a situação da sinalização e as condições das ruas e estradas não ajudem muito, preste atenção na sua pontuação de infrações. Existem meios de defesa e de recurso para isso. E principalmente nunca esqueça de comunicar ao Detran, através de algum CFC, a sua mudança de endereço. Caso contrário, você está sujeito a tomar conhecimento da suspensão de sua carteira de motorista só quando for renová-la, ou numa batida policial, o que certamente seria muito desagradável e, na grande maioria das vezes, irreversível. Até a próxima. O presidente da Assembleia Legislativa, Edson Brum, recebeu na manhã desta segunda-feira lideranças do Vale do Taquari. Eles solicitaram apoio do parlamento para uma resolução de uma antiga demanda da comunidade de Encantado e da região. Veja com a repórter Ana Jara Godoy. Durante a reunião foi discutida a criação da terceira vara cível da cidade. A comitiva apresentou a atual situação vivida pelo município nesta área e pediu o apoio da presidência do parlamento. Segundo o chefe do Legislativo Gaúcho, deputado Edson Brum, a demanda será encaminhada aos órgãos competentes. As demandas são muito grandes, é do Vale Taquari, o fórum que tem o maior número de processos per capita, e nós, institucionalmente, até porque não tem outra maneira, estamos apoiando. Vamos conversar com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Aquino, e trabalhar para criar condições para que possa ser criada esta vara lá no município de Encantado. Brum enfatizou a importância da criação desta vara,
comparando Encantado com outros municípios da região que já possuem a estrutura judiciária necessária. São só 2 varas em Encantado, Lajeado tem 8, por exemplo, Santa Cruz tem 6, né? e Encantado é uma micro-região. Né? Então é importante termos melhorar o trabalho do judiciário nesta região. Com a intensa quantidade de chuva que tem caído, a Defesa Civil da região está em alerta para os possíveis alagamentos ou a cheia do rio Taquari. A medição feita junto ao Porto de Estrela mostrou às 4 da tarde desta terça-feira que o rio estava 2,5 metros acima do nível, marcava 15,27 metros. Já em Encantado, que tem como normal 31 metros, a medida no mesmo horário apontou 33,98, quase 3 metros acima do normal. No início da tarde desta terça-feira, houve reunião na Defesa Civil de Lajeado para definir estratégia para as próximas horas. A Defesa aguarda a confirmação da previsão do tempo para manter em alerta de enchente. A previsão completa você acompanha daqui a pouco aqui na TV Informativo com o jornalista Rodrigo Nascimento. E em Lajeado foram registrados vários estragos. De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, 4 equipes trabalham desde a manhã desta terça-feira em diferentes pontos da cidade. O titular da pasta, Adi Ceruti, explica que os maiores problemas foram registrados no bairro Jardim do Cedro, onde várias residências foram invadidas pela água. No bairro Conservas, a areia desceu de um barranco e obstruiu o acesso ao bairro. No alto do parque também foi registrado um deslizamento de terras na manhã desta terça-feira às margens da BR-386. O atendimento à população na Secretaria de Obras ocorre pelos telefones 3982-1075 e 3982-1076. E durante a noite, nos bairros Moinhos e Hidráulica, foram percebidos acúmulos de água invadindo casas e prédios e preocupando os moradores de Lajeado. Marcos de Souza, Bom Retiro do Sul, Taquari, Paverama, Estrela e Cruzeiro do Sul estão em alerta e já tem registros de altos volumes de água. E os judocas japoneses treinam no Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos de 2016. Carolina Rocha traz as informações. É difícil saber o que chama mais atenção no Centro de Capacitação Física do Exército, no Rio de Janeiro, que fica dentro da Fortaleza São João. Além de ter uma das mais belas vistas da cidade, com o Pão de Açúcar logo ao lado, o local possui um grande valor histórico. É onde está hoje o campo de futebol que o navegador Estácio de Sá aportou e fundou o Rio de Janeiro há 450 anos. O lugar pertence ao Exército desde essa época e os canhões da Fortaleza ajudaram a defender o país na época da colônia e do Império. Hoje, a missão do lugar é defender a prática esportiva. Além de tudo isso, o centro também é referência em instalações esportivas de qualidade. Foi por esse motivo que a seleção masculina de judô do Japão escolheu o local para um treinamento especial, já de olho nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. O treino foi feito por 12 dos melhores judocas japoneses, que juntos somam 11 medalhas de ouro em campeonatos mundiais e 5 medalhas olímpicas. A ideia da visita, que durou de quinta a sábado, foi aproveitar para conhecer o clima da cidade e dividir o tatame com atletas do jiu-jitsu brasileiro. O motivo? Os japoneses queriam aprender mais sobre técnicas de neo-waza, expressão japonesa que significa luta no chão. Para isso, a estrutura do centro de capacitação foi fundamental. O treinador da delegação japonesa disse que gostou muito do espaço e que ficou contente com a visita. Os atletas brasileiros também aprovaram o tatame. Eu já vim aqui no Forte competir, quando mais novo, um pouco competidor, mas nesse dojo não, achei maravilhoso. Eu acho que cada escola do Brasil tinha que ter um dojo desse aqui. Nós temos um atrativo operacional muito interessante, né? O local onde se estabeleceu esse centro de excelência, ele tem várias vantagens, né? O aeroporto Santos Dumont aqui do lado, a praia de Copacabana, onde tem os principais hotéis do Rio, está aqui do lado também, né? E foge daquele burburinho do centro da cidade
E aqui também tem todos os equipamentos que são necessários para um centro de treinamento. É da rotina do Centro de Capacitação receber delegações de outros países para treinamentos esportivos. Mas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, os portões não vão estar abertos para qualquer um, não. É que o centro foi escolhido pelo Comitê Olímpico Brasileiro para ser a casa do time Brasil. Para garantir a qualidade da estrutura, o Exército contou com um investimento de 20 milhões de reais do Ministério do Esporte. Tivemos que fazer certas adaptações para poder atender esse público que vai utilizar desses equipamentos de forma natural, né? Os atletas de alto nível que estarão aqui, e nós teremos que dar um tratamento especial a esses atletas. Para nós é um orgulho muito grande poder dar essa colaboração ao esporte nacional, ao time Brasil. E em razão da limpeza dos reservatórios de água, algumas localidades ficarão sem o fornecimento a partir de segunda-feira aqui em Lajeado. Conforme cronograma do Departamento de Abastecimento de Água e da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no dia 20, segunda-feira, os moradores de conventos abastecidos pelo reservatório José Franz ficarão sem água a partir das 7 horas da manhã. No dia 21, o mesmo bairro, porém, será a vez do reservatório 25 de julho ser limpo, assim como o de Alto Conventos. No dia 22, a limpeza será feita no reservatório do bairro Centenário e no dia 23 do bairro Igrejinha. Em caso de chuva, as limpezas serão adiadas. E o Estatuto da Criança e do Adolescente está completando 25 anos. Veja na matéria da NBR. Proteger a criança e o adolescente e dar prioridade absoluta para a garantia dos seus direitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente quebrou paradigmas e hoje completa 25 anos. O Estatuto traz que criança e adolescente são sujeitos de direitos, de todos os direitos, né? Direito à vida, direito à educação, direito à saúde, direito ao esporte e ao lazer. Então o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trouxe um ordenamento também das políticas públicas, da descentralização das políticas públicas nos 3 níveis, na União, no Estado e no município. Vicente de Paula Faleiros é pesquisador da Universidade de Brasília e especialista no assunto. Para ele, o Estatuto foi uma mudança radical em relação ao Código de Menores, que considerava que crianças e adolescentes eram apenas objeto de decisões familiares ou judiciárias. O Estatuto da Criança e do Adolescente possibilitou que a criança tivesse palavra, decisão, processo legal, limites das decisões do juiz, uma proteção especial e medidas socioeducativas bem delimitadas e formuladas para que houvesse uma punição adequada a essa fase do desenvolvimento da criança. O Estatuto ajudou a criar políticas públicas específicas para crianças e adolescentes, um sistema de garantia de direitos em diferentes áreas: educação, saúde, lazer, segurança, cultura. Gabriela tem 15 anos e mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A estudante faz parte de uma ONG que desenvolve projetos com jovens em situação de vulnerabilidade. Uma das coisas que eu zelo muito é a bandeira da educação. Essa política pública da educação para todo mundo, de qualidade, é uma coisa que eu levanto muito, um dos eixos do ECA que precisa ser muito colocado em pauta. Para o representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, no Brasil, a adoção do Estatuto trouxe qualidade de vida para crianças e adolescentes. O Brasil tomou a decisão certa faz 25 anos ao aprovar o ECA. Alinhou a legislação brasileira com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que esse é o mandato do UNICEF em todos os países do mundo. Ainda segundo o UNICEF, nesses 25 anos do Estatuto, um dos avanços foi a redução das mortes de crianças com menos de 1 ano de vida. Entre 1990 e 2012, a taxa de mortalidade infantil caiu mais de 68%. Uma das formas de garantir a saúde das crianças é a atenção especial para a mulher gestante e em trabalho de parto. A garantia ao pré-natal é um dos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O texto assegura que as gestantes possam ser atendidas pelo Sistema Único de Saúde. O pré-natal ajuda a detectar possíveis doenças e começar o tratamento quanto antes. Flávia tem 31 anos,
e teve diabetes na gestação do seu 4º filho. Ela destaca o atendimento recebido durante a sua gestação. A gente chega aqui, eles marcam, né? A gente faz ultrassom, tira sangue, faz os batimentos do bebê para saber se o coraçãozinho está tudo em dias, mede barriga, tudo. Pré-natal natural, assim, bem assistido. Todos eles têm que ser bem tratados, desde da barriga, né? A obrigação do pai e da mãe cuidar bem do seu filho. Nesta segunda-feira, os alunos dos 2º e 3º anos do ensino médio do Colégio Madre Bárbara participaram de um workshop com profissionais dentro do programa de orientação e informação profissional realizado pelas orientadoras educacionais Anice Nunes e Odete Spessato, com a colaboração da coordenadora pedagógica Simone Faleiro. Entre os convidados estava o coordenador do curso de administração da Univates, o empresário e professor Sandro Faleiro, a doutora em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, diretora do Centro de Ciências Humanas e Jurídicas da Univates, advogada e professora Fernanda Brode, a médica, mestre em biotecnologia, proprietária do laboratório e professora da Univates, Luciana Delve. E o painel foi mediado pelo professor e coordenador da TV Informativo, David Orlin. E a conversa será veiculada no programa Opinião, aqui da TV Informativo, na próxima sexta-feira. E o governo estuda a proposta alternativa no reajuste para o Poder Judiciário, que pediu 78%. Quem fala sobre isso é o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. Da forma que está colocado o período do Judiciário, é um reajuste que não é compatível com a estabilidade fiscal. Isso provavelmente deve ser um motivo de veto. Nós estamos agora focados em tentar criar uma alternativa de reajuste, não só para o Poder Judiciário, mas também para o Poder Executivo. Nós estamos trabalhando, seguindo um cronograma, para enviar ao Congresso Nacional a nossa proposta de reajuste para o Poder Executivo até o final de agosto, que é como manda a lei. No caso do Judiciário, nós estamos tentando construir uma proposta que atenda às demandas do Poder Judiciário e seja, ao mesmo tempo, compatível com a estabilidade fiscal e justa do ponto de vista social. Lajeado tem se destacado entre os municípios que estão colocando em prática efetivamente a Lei Geral de Micro e Pequena Empresa. Desde 2013, programas experimentais como o Fornecer e a Central do Empreendedor, implementados no atual governo, e o microcrédito, que foi intensificado e destinou mais de R$2 milhões em créditos, estão auxiliando as micro e pequenas empresas. Agora, para o segundo semestre do ano, uma agenda está sendo preparada para reforçar o protagonismo de Lajeado na região, entre as quais a Jornada do Empreendedor. Recentemente, representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, a SEDEI, Cristiane dos Reis participou do Encontro Regional de Agentes de Desenvolvimento dos Vales do Taquari e Rio Pardo, foi em Venâncio Aires. Ela apresentou o Fornecer, que garantiu a Lajeado o troféu Prefeito Empreendedor na categoria de compras públicas em 2014, e a Central do Empreendedor, que está agilizando a abertura de empresas no município. A Central do Empreendedor será oficializada em Lajeado. Desde a inauguração em 2014, o espaço se tornou em ponto de referência de empreendedores, agilizando o processo de abertura de novas empresas. Resultados do projeto serão apresentados nesta quarta-feira, às 9 horas da manhã, no auditório da Prefeitura. Será um momento histórico, pois reunirá o maior número de ações facilitadores, desburocratizantes e estimulantes vistas no município. Na ocasião, será firmado o termo de cooperação com o Corpo de Bombeiros, tornando o município pioneiro no encaminhamento de PPCIs, que são os Planos de Prevenção e Controle ou Combate de Incêndios, através da Central do Empreendedor. E haverá a entrega simbólica do projeto da Lei Geral de Micro e Pequena Empresa, atualizada ao Legislativo, além da assinatura do convênio que cria o RedeSim, que agilizará o registro de empresas na Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Ainda será anunciada a realização da Jornada do Empreendedor, que ocorrerá entre os dias 17 e 19 de agosto. Outro evento que será organizado em Lajeado é o Fórum Regional de Manutenção do Fórum Estadual dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável, que reunirá mais de 60 municípios dos vales do Taquari e Rio Pardo. E a reunião de coordenação política do governo debate a segunda etapa do programa de investimento em logística. A jornalista Luana Karim traz mais informações.
O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, apresentou aos integrantes do Conselho Político um resumo dos principais argumentos que serão levados ao Tribunal de Contas da União na próxima semana, em resposta aos 13 pontos questionados pelo TCU sobre as contas de 2014 do governo da presidenta Dilma Rousseff. O ministro afirmou que o governo atuou dentro da legalidade e disse esperar um debate técnico no TCU. Nós temos trabalhado basicamente na demonstração pelos estudos e pelo levantamento que nós fizemos. Primeiro, da regularidade da sistemática em face da jurisprudência reiterada do próprio Tribunal de Contas da União, em relação aos diversos aspectos que são os repasses aos bancos públicos, seja no âmbito do pagamento de benefícios, seja no âmbito das equalizações financeiras dos empréstimos. E, da mesma forma, em relação aos processos de contingenciamento e PPA, que também atenderam e acompanharam sistemáticas já aprovadas pelo Tribunal de Contas da União e previstas expressamente em lei. O núcleo da nossa posicionamento está pautado pela regularidade reconhecida em relação às temáticas que vêm sendo adotadas até o momento, sem prejuízo de aperfeiçoamentos que nós entendemos sempre são possíveis de serem realizados, e é o que nós temos demonstrado ao Tribunal de Contas da União e também aos diversos partidos e ao Congresso Nacional como um todo. Outro tema da reunião de coordenação política foi a segunda etapa do programa de investimentos em logística, lançado mês passado e que prevê a concessão de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias ao setor privado. Foram apresentados à presidenta Dilma Rousseff os resultados dos procedimentos de manifestação de interesse para rodovias e ferrovias, que são editais por meio dos quais o governo pede ao setor privado estudos de viabilidade sobre projetos de infraestrutura. Em todos os casos, em todos os projetos apresentados pelo governo, teve mais de 20 empresas ou consórcios interessados em fazer o estudo de viabilidade econômica. Isso mostra o dinamismo e a diversificação do setor privado brasileiro. Mostra que o setor, principalmente de construção civil, de construção de infraestrutura no Brasil, continua tendo capacidade de engenharia, continua tendo expertise para realizar todos esses projetos de investimento que nós colocamos nessa segunda fase do PIL. As empresas e consórcios foram consultados sobre a concessão de 11 rodovias e 4 aeroportos. Os editais de rodovias receberam 314 propostas de estudo, apresentadas por 49 interessados. Já os aeroportos receberam 92 propostas, feitas por 30 empresas. Na nossa visão, é o coroamento daquilo que este programa, que é, diga-se de passagem, exclusivo do governo da presidente Dilma, ela que iniciou com o processo de concessão de aeroportos, e que nós alcançamos toda esta aprovação, seja sob o ponto de vista do usuário, seja sob o ponto de vista da sociedade, e agora também seja sob o ponto de vista dos empresários que têm interesse em formatar as propostas que serão levadas ao certame público que nós vamos desenvolver. Sexta-feira realizou-se a primeira reunião do grupo de trabalho formado por representantes das secretarias municipais para projetar ações multissetoriais que deverão ser implantadas no condomínio Novo Tempo 1 e também o Novo Tempo 2, realizado na sala de reuniões da Secretaria de Trabalho e Assistência Social aqui de Lajeado. O grupo avaliou as possíveis demandas que deverão surgir logo após as mudanças das famílias para o local. A próxima reunião está agendada para o dia 14 de agosto, quando o grupo deverá apresentar as propostas para cada área envolvida. A preparação para receber as 448 famílias nos condomínios Novo Tempo 1 e 2 envolve as secretarias municipais nesta etapa do processo. Em reunião, o grupo avaliou as futuras demandas dos novos moradores. Além de questões básicas como saúde e educação, o grupo foi além. A coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores, Eléa Maria Wessel, antecipou a necessidade de organização dos animais que pertencem a essas famílias. A ideia inicial é formar um cadastro único de famílias com seus respectivos animais para então iniciar os processos de chipagem e castração, bem como o encaminhamento dos animais de grande porte para adoção.
Outros pontos foram abordados, como a destinação das áreas livres do entorno do condomínio, momento em que foi sugerida a ocupação do local como uma área de lazer, bem como a pavimentação das ruas que dão acesso ao local, o que já está previsto pela secretaria competente. A estrutura geral para as famílias está sendo pensada, inclusive, no que se refere à existência de um supermercado popular para atender as imediações. As dificuldades de convivência devem ser sanadas aos poucos, com a orientação e a expectativa de que o novo ambiente, as melhorias na qualidade de vida das famílias, resultem em mudança de comportamento. E veja a seguir, Compassul realiza concurso sobre o meio ambiente, a previsão do tempo e as dicas de presentes para o Dia do Homem. E o Brasil cedia a 48ª cúpula do Mercosul, vai ser em Brasília. Paulo La Sálvia, lá de Brasília, traz mais informações. Do Mercosul, o bloco econômico que foi criado em 1991 por meio do Tratado de Assunção. Segundo Itamaraty, estão confirmadas as presenças de Cristina Kirchner, da Argentina, Tabaré Vázquez, do Uruguai, Horácio Cartes, do Paraguai e Nicolás Maduro, da Venezuela, que junto com o Brasil são 5 membros permanentes do Mercosul, além dos presidentes da Guiana e Bolívia, que estão entre os 7 países associados ao bloco. Sem antecipar os assuntos que devem ser discutidos pelos chefes de Estado, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a adesão da Bolívia como membro permanente do Mercosul deve estar na mesa de negociações. Nós possivelmente vamos ter uma novidade em relação à Bolívia aqui, que nós tínhamos uma pequena questão envolvendo a assinatura no protocolo pelo Paraguai, mas isso já está totalmente equacionado e nós vamos aqui justamente avançar nisso em relação ao protocolo de adesão da Bolívia. Nós vamos ter um avanço aqui significativo. Claro que isso ainda vai ter que ser aprovado, no caso do Brasil, no Congresso brasileiro, depois de assinado esse novo protocolo, e no caso do Paraguai também, no Senado Paraguai. Mas isso também avançou. Nos últimos 6 meses, o Brasil esteve à frente da presidência temporária do Mercosul. Isso faz parte da rotatividade comum entre os 5 países que são membros permanentes do bloco. No fim desta reunião, nesta semana aqui em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff vai transferir esta presidência temporária ao Paraguai. Neste período, nos últimos 6 meses, o Brasil realizou, no contexto do Mercosul, quase 300 reuniões sobre diversos temas como turismo, comércio e investimentos, e as tarifas cobradas nas exportações dos países que fazem parte do bloco. Voltamos com você no estúdio. Na tarde da sexta-feira, realizou-se no Esporte Clube Juventude a 6ª Conferência Municipal de Assistência Social de Travesseiro. Um agente público participou do encontro, o que demonstra a importância do SUAS no município. Neste encontro foram discutidos o enfrentamento das situações de desproteção social e a cobertura dos serviços, programas, projetos, benefícios e a transferência de renda no município. Além disso, foram discutidos os princípios da dignidade humana e justiça social, com a dimensão da responsabilidade do município, do Estado e da União. Tudo por um SUAS público, universal, republicano e federativo. A equipe que atua na política de assistência social do município, sob a coordenação do CRAS, apresentou os trabalhos que estão sendo desenvolvidos em todos os grupos de convivência, entre os demais serviços realizados. Após a apresentação, foram discutidos os sistemas em grupo e levantadas as propostas para os próximos 10 anos. O SUAS que temos e o SUAS que queremos. O encontro foi muito positivo, pois teve a participação de todos os segmentos da comunidade, no qual foi destacado um número significativo de usuários presentes. E o Senado aprovou a medida provisória do futebol, uma semana de esforço concentrado. Karine Berluzzo mostra como os clubes deverão ser beneficiados. Antes da votação, presidentes de grandes clubes e representantes da CBF se reuniram com o senador Renan Calheiros. Defenderam a aprovação do texto no Senado do jeito que veio da Câmara. Cria parâmetros, cria paradigmas, cria obrigações, criam-se contas partidas, mas muito mais do que isso é criar um ambiente cultural, ou seja, um ambiente que efetivamente o futebol brasileiro precisa do fair play, precisa de uma responsabilidade na sua gestão,
ele é um patrimônio cultural brasileiro e eu acho que o que nós estamos começando aqui tem muito a ver com isso. A medida provisória chegou ao Senado perto de perder a validade, em 17 de julho. A MP permite aos clubes e federações de futebol parcelar 4 bilhões de reais em dívidas com a União em até 240 meses, 20 anos. O débito será reajustado pela taxa Selic, atualmente em 13,75% ao ano. Para levantar recursos, os deputados decidiram incluir no texto a criação de 2 loterias, a Raspadinha Lotex e a Loteria Online, que vai funcionar como uma bolsa de apostas sobre os resultados dos jogos. Não vai incidir imposto de renda sobre as novas loterias e sobre a Time Mania, que já existe. O texto exige contrapartidas para financiar as dívidas. Os clubes poderão aplicar até 80% da receita bruta no pagamento de jogadores de futebol. O time que estiver em débito poderá ser rebaixado de série. O mandato dos dirigentes será de 4 anos, permitida uma reeleição. E quem for responsabilizado por má gestão, perde o cargo. Desvio de finalidade na gestão, risco excessivo ou desnecessário, medidas em proveito próprio, colocar o patrimônio do clube em risco, vantagens pessoais ou familiares indevidas, nepotismos na celebração dos contratos, quarentena dos gestores ao deixar a direção de seus respectivos clubes. Vários parlamentares disseram que o texto é necessário, mas insuficiente. Parodiando aqui o bom e velho mestre deputado Ulisses Guimarães, não é o ideal, não é o texto perfeito, mas será a luz de lamparina na desgraça que está hoje o futebol brasileiro. A medida provisória foi aprovada em votação simbólica e vai à sanção presidencial. O ex-jogador Romário e outros 5 senadores foram contra. Há uma anistia de 70% das multas, 40% dos juros e 100% dos encargos legais. Antes da gente premiar os inadimplentes, nós temos que premiar os adimplentes. Já tem a Time Mania e agora tem a Lotex. Quantas loterias serão ainda criadas para resolver a má gestão dos clubes? A CBF saiu do Senado satisfeita. É a síntese possível. É uma medida avançada, progressista. Ela permite o parcelamento das dívidas dos clubes no tempo possível de ser pago e ela exige contrapartidas necessárias para que os clubes tenham modernização e transparência. Mais esportes você acompanha daqui a pouco no Papo de Boleiro com Diogo Botti e Helena Bazeggio. E o presidente da Câmara de Vereadores de Lajeado, Carlos Eduardo Ranzi, apresentou o projeto de lei que tem como objetivo tornar mais transparente o sistema de estacionamento rotativo aqui no município, notadamente no que diz respeito aos 17,8% do que é arrecadado pela empresa que administra o sistema de estacionamento rotativo. Este valor é repassado para a Prefeitura Municipal através do Fundo Municipal de Trânsito. A proposta tem como base lei federal que dispõe sobre as medidas do esclarecimento ao consumidor. Segundo esta lei, os estabelecimentos devem informar ao cidadão o quanto representa a parcela dos tributos que paga a cada compra realizada. Do próprio texto da lei, ressalta-se, deverá constar valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais. Todo estabelecimento que efetuar vendas diretamente ao consumidor final está obrigado a incluir nos documentos fiscais ou equivalentes os impostos pagos, valores aproximados e percentuais. A sessão da Câmara de Lajeado acontece nesta terça-feira e tem transmissão na íntegra na quinta-feira na programação da TV Informativo. E amanhã é celebrado no Brasil o Dia do Homem. Você já sabe qual presente irá comprar? Veja algumas opções na reportagem de Carolina Chaves da Silva. A tendência do homem agora para o inverno, a gente está usando bastante o traje a rigor, né? Que é uma camisa lisa, uma gravata listrada, com o traje falso listrado, que é preto, se usa bastante nas ocasiões quanto casamento, quanto formaturas e por aí vai, né?
Esse outro traje aqui é mais despojado? Esse não, digamos, nenhum traje. Esse aqui é um look sport chique, como dizem, né? O conceito da moda aí. É uma calça social, uma calça jeans leves, né? E uma polo da Happy Man, manga longa, com algodão pima, que é bastante tendência, está vendendo bem, entendeu? Para os homens aí que gostam da moda, que são mais descolados. E esse terceiro look aqui seria para qual tipo de homem? É o tipo de homem que quer sair para jantar à noite com a família, uma calça jeans leves também, mais discreta. E usando uma camisa discreta bordô, que se encaixa bem com preto com bordô, se encaixam bem, né? É o look que a gente indica bastante para os nossos clientes aí. Há o hábito de se dar presentes no Dia do Homem? É bom de comentar esse assunto que dia 15 de julho, que é o Dia do Homem, né? Não é tão divulgado quanto o Dia da Mulher, né? Tinha que ser mais divulgado, no meu modo de vista. Não existe esse hábito dos clientes. Então lembre-se, a próxima quarta-feira, 15 de julho, é dia de presentear o homem da sua vida. O grupo da terceira idade Viver Unidos de Três Saltos Baixo organiza para a tarde de 1º de agosto seu baile anual no salão da sua comunidade. Na animação estará a banda Integração e estão convidando os grupos da terceira idade de Travesseiro, dos municípios vizinhos e o povo em geral para juntos fazer uma grande festa. Será uma tarde de muita animação. Haverá ônibus e transporte à disposição de todas as localidades de Travesseiro com saída marcada para o meio-dia. E agora a informação que está todo mundo querendo saber. Veja como será esta quarta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão para esta quarta-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E a meteorologia mostra que nesta quarta-feira a chuva deve dar uma trégua. Para quem está com chuva desde o último domingo, essa é uma boa notícia. A tendência até o momento é que a chuva pare nesta quarta-feira e ocorram períodos de sol e de nuvem. Menos instabilidade, tempo mais firme, essa umidade deve ir embora. No entanto, a Defesa Civil segue em alerta para a possibilidade de enchente na região, até porque já choveu muito nas últimas horas. Nas últimas 24 horas, a medição no Porto de Estrela mostra que choveram 80 milímetros. E essa chuva associada às condições e mais a chuva nas outras áreas do rio Taquari, nas cabeceiras, podem ocasionar sim enchente. Então ainda não está descartada esta possibilidade. A comunidade segue de alerta. As temperaturas baixam um pouco com o clima mais seco, mas não vai ser aquele frio não. Vai dar para usar um casaquinho um pouco mais grosso, porque vai ficar um pouquinho mais frio nesta quarta-feira. Vamos ver então como ficam as temperaturas aqui nos nossos municípios. Em Lajeado, o dia amanhece com sol entre nuvens. A mínima prevista é de 13 graus e a máxima alcança os 20 graus à tarde. Na cidade de Imigrante, mesma coisa. O dia amanhece entre sol e nuvens, mínima um pouco mais frio, 11 graus e máxima alcança os 18 graus à tarde. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa, sempre, é claro, em sua companhia. Até lá! Obrigado, Rodrigo. As ações de preservação ambiental podem ser praticadas por todas as pessoas. Com o objetivo de incentivar boas práticas no dia a dia e promover o plantio de mudas, é que a cada ano o Grupo Compassul promove a campanha do meio ambiente. Na edição de 2015, além de contribuírem com o plantio de 900 mudas de árvores nativas, os funcionários foram convidados a participar de 2 concursos. O primeiro, concurso de desenho, Meio Ambiente em que Vivo. E o segundo, concurso de fotografia, Suas Atitudes Fazem a Diferença. O concurso de fotografia foi voltado aos funcionários das empresas Compassul e Dynacom, ou Dinacom, e teve como objetivo premiar a fotografia que apresentava uma ação sustentável sendo realizada. A vencedora foi a foto de Loiva dos Santos, recepcionista do Centro Administrativo de Estrela.
Na fotografia, ela e sua neta estão com um vaso de planta confeccionado com garrafa PET e utilizado para plantar temperos. Já o concurso de desenho foi direcionado aos filhos dos funcionários. A grande vencedora foi a Amália Hempel Fontana, de 9 anos. A pequena artista reside em Lajeado e é enteada do biólogo da Compasul, Jonas Bica. Em seu desenho, ela retrata um ambiente sustentável, com animais, plantas e estradas, além de contar com a coleta seletiva. Na ilustração, a personagem desenhada fala a seguinte frase: latas de lixo, que bom, agora as pessoas não vão mais jogar o lixo no chão. Tomara, né, que a menina esteja certa. Este foi o Redação Informativo desta terça-feira, 14 de julho. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na quarta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.